Olá, hoje vamos falar sobre o mito da democracia racial. Você sabe o que é? Pois bem, vamos analisar um pouco essa questão. O mito da democracia racial é uma ideia, a ideia de que o Brasil é um país harmonioso, que não há racismo, não há preconceito, que nós vivemos aqui uma miscigenação, de que há um povo só, não há a raça branca, a raça negra, não há nada disso. O que existe aqui no Brasil é um povo miscigenado que vive em harmonia. Bom, analisar essa questão é o que vamos fazer hoje. Vou utilizar a obra do Jurandir Júnior, Raça e Degeneração, um livro incrível que trata dessas questões de raça e do surgimento da ideia de raça. Bom, antes de entrarmos no assunto, nós vamos analisar a questão da seguinte maneira: será que o Brasil realmente é um povo que vive em harmonia e que as tensões elas não existem? Isso já é uma outra questão que nós sabemos decididamente, claramente que não. Nós vivemos um país preconceituoso e um país com suas bases fincadas no racismo. Vamos utilizar também para essa análise a obra do Modesto Brocos, um pintor de origem espanhola que se radicou aqui no Brasil e deu aulas na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Essa obra que é emblemática, é uma obra muito conhecida, essa obra aqui, A Redenção de Kant, é a obra que estaremos analisando. Então, utilizando as ideias do livro Raça e Degeneração e a análise da obra Redenção de Kant, vamos falar sobre o mito da democracia racial, vamos falar de história e vamos falar de arte e fazer aí aquela análise bem legal para que a gente saia daqui desta aula com um entendimento mais claro sobre essas questões. Pois bem, entender as ideias de raça talvez seja o primeiro ponto. Compreender que ali no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, na Europa inteira, nos Estados Unidos e no Brasil, sobretudo países que tiveram as suas bases fincadas ali na escravidão, havia a ideia de raça, a ideia da hierarquia das raças. E isso é muito trabalhado no darwinismo social, ou seja, é a utilização das ideias de Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies, numa espécie de teoria voltada para um darwinismo social, onde havia uma hierarquia assim. Havia a raça, as raças elas eram hierarquizadas nas raças superiores e inferiores, onde a raça branca era superior e a raça negra, não só a negra, mas tudo que era diferente disso, os índios, os judeus, eram consideradas raças inferiores. No Brasil, a gente está vivendo o final da escravidão, início da República, e um processo de miscigenação estava acontecendo. Isso porque essas relações entre o negro e o europeu, e inicialmente ali os portugueses, era uma relação que já vinha existindo há cerca de 300 anos. Então, havia uma grande população de mestiços no Brasil. Segundo as ideias das teorias de eugenia, tanto a hierarquia das raças era uma realidade, de que havia raça superior e raça inferior, quanto o processo de miscigenação era encarado como um processo de degeneração, ou seja, o mestiço ele não reunia as melhores qualidades nem do branco e nem as melhores qualidades do negro. O mestiço ele era uma espécie de decaído. E essa ideia ela era muito séria porque buscou-se no Brasil criar políticas públicas de embranqueamento. E aí nós temos uma ideia que não foi só uma ideia, mas se transformou em políticas públicas mesmo, do branqueamento da nação. É quando o Brasil abre as portas para a imigração europeia. Então vem para cá, além de mais portugueses, nós temos espanhóis, nós temos povos de várias partes do mundo chegando ao Brasil. Modesto Brocos, por exemplo, é um espanhol, foi um artista plástico espanhol. Vamos à análise da obra então. A obra do Modesto Brocos, esta obra aqui que nós estamos vendo, chama-se A Redenção de Kant. A Redenção de Kant é uma obra pintada em 1896, no auge dessas ideias racistas, e ela foi utilizada por João Batista Bacelar, um médico brasileiro que viajou para o exterior, para Londres, em 1911, para participar da Conferência das Raças. Nessa conferência, ele teve a ele foi incumbido apresentar ao mundo o que o Brasil estava fazendo no sentido de branquear a nação, no sentido de tornar a nação branca. E aí havia já um prognóstico do Capanema de que em 100 anos no Brasil não haveria negros, o Brasil seria uma nação branca. Bom, essa obra foi utilizada para ilustrar, como eu disse,
uma obra pintada em 1896. A obra é uma pintura sobre tela, óleo sobre tela, uma obra que mede 199 por 166 centímetros, uma obra de grandes dimensões, é quase 2 por 2. E essa obra ela traz aí no seu lado direito a figura de um europeu, né? De um europeu, o imigrante. Do lado esquerdo, no outro extremo, nós temos uma senhora idosa, negra, levantando as mãos para os céus, agradecendo. No centro, nós temos a sua filha, mais clara, já mestiça, já num processo de branqueamento, e carregando no colo um bebê branco, mais tipicamente europeu. Essa era a ideia de que se tinha, de que em 3 gerações, em um século, o Brasil seria como esse bebê aí, branco. Bom, o elemento europeu seria o elemento justificador. A negra é o elemento decaído, por isso, degeneração. Por isso, essa ideia de que o negro é inferior. A obra chama-se A Redenção. Então, essa família está passando por um processo de redenção. E a ideia de redenção vem justamente de uma passagem bíblica que foi muito utilizada no final do século XIX, início do século XX, para justificar, aliás, até antes disso, desde o século XVII, quando a escravidão ela passa a assumir esse contorno de base para uma economia escravocrata, essa ideia ela foi utilizada para justificar essa passagem bíblica, a passagem de Noé, quando Noé, após o dilúvio, ele é visto pelo seu filho Cã, e que vê a sua nudez e chama os seus irmãos, e os irmãos também veem a nudez. Então Noé ele fica muito chateado, revoltado com aquela situação, e ele amaldiçoa o seu filho à servidão, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos, e seria servos dos servos. E toda essa visão de uma maldição vai fazer com que no século XIX essas ideias ainda estejam permeando a imagem do negro como aquele amaldiçoado. Isso porque a historiografia aponta que, supostamente, da linhagem de Cã deriva os africanos. Provavelmente, os africanos são derivados da linhagem de Cã, eles são descendentes de Cã, logo são amaldiçoados à escravidão. É claro que essa análise ela é uma análise anacrônica, até porque a escravidão na antiguidade, aí se a gente considera Noé como os tempos mais antigos, a escravidão na antiguidade não se dava pela cor da pele, a escravidão se dava por outros processos, ela operava, sobretudo, em outras questões de ordem social, por exemplo, escravidão por dívida ou escravidão por guerras, quando os prisioneiros de guerra eles se tornavam escravos. Nesse sentido, tanto brancos, qualquer outra etnia se tornou escravo. Nós temos na história uma vasta documentação de escravos brancos no Império Romano, escravos brancos na Grécia Antiga. Então a escravidão ela tinha outra conotação. A escravidão, como ocorreu após o século XVII, do ponto de vista de uma escravidão que alimentava toda uma indústria e alimentava todo um processo de colonização, essa se deu a partir da escravidão negra, na sua grande maioria, a escravidão africana. Então, é preciso que a gente tenha em mente isso. Mas essa obra de arte foi utilizada para justificar esse pensamento na Conferência das Raças. Bom, essas ideias, elas permearam e permeiam ainda a nossa realidade. Então, o mito da democracia racial precisa ser visto como uma realidade que foi construída no Brasil. Então, essa ideia de que não há racismo no Brasil e que somos um povo só, ela é uma ideia falsa. E a própria elite brasileira, lá do início do período republicano, que isso foi perpassando por todos os períodos da nossa história até chegarmos na contemporaneidade, essa mentalidade de que o negro é inferior, ela vai se perpassando. E a gente precisa entender como essas ideias surgiram para que a gente compreenda que não há, de fato, um sentimento no sentido de igualar as raças. Muito pelo contrário, há um sentimento no sentido de reforçar preconceitos. E isso a gente precisa entender que isso ainda opera na nossa realidade brasileira. Bom, o que a gente precisa compreender sobre o mito da democracia racial? É compreender que esse mito ele foi construído. O Brasil, ele, ao contrário dos Estados Unidos e ao contrário da África do Sul, por exemplo, que no final do processo ali de escravidão, o Brasil ele leva a escravidão até as últimas consequências. É um dos últimos países do mundo a se livrar ou a abolir a escravidão.
E os Estados Unidos, quando abole a escravidão, ele, enquanto país, adota medidas muito preconceituosas. As leis Jim Crow, aquelas leis segregacionistas dos Estados Unidos, em que havia os espaços para negros, os espaços para brancos, proibia-se o casamento interracial. Isso tudo ficou muito forte aqui no Brasil por décadas. Então, entre as últimas décadas, sobretudo no seu auge, ali na década de 60, quando essas leis ganharam muito corpo com as ideias de revolta do Martin Luther King, que foi um pastor evangélico e que lutou por essas questões, lutou contra o preconceito, lutou contra a discriminação, lutou contra um sistema de racismo muito gritante, muito aberto, que operava nos Estados Unidos. Na África do Sul, nós temos a figura de Nelson Mandela lutando ali contra o apartheid, enquanto que no Brasil nunca houve uma lei. Na África do Sul nós tínhamos leis segregacionistas, nos Estados Unidos nós tínhamos também leis segregacionistas que faziam com que a população negra nesses países fosse, de uma certa forma, mais declaradamente hostilizada, e a eles, a essa população, foi oferecida condições de vida muito desigual em relação à população branca. Bom, no Brasil não tivemos leis. Como não tivemos leis segregacionistas, nós caímos no mito da democracia, de que, não, nos Estados Unidos, da década de 60, houve leis para isso. Na África do Sul também houve. Mas aqui no Brasil não houve uma lei de segregação enquanto política nacional. E a gente entende que logo não houve racismo. E então, aqui no nosso país, esse mito da democracia racial ele foi muito mais nocivo porque ele construiu toda uma mentalidade que fazia com que não houvesse o questionamento, que a própria população negra ela não se questionasse. Isso tem sofrido modificações, sobretudo nas últimas décadas, com o movimento negro, com a própria politização dessa parcela da população, com as políticas de ações afirmativas, o acesso ao negro na universidade. Então, todas essas questões têm ganhado uma discussão com muito mais corpo na contemporaneidade. Que bom que isso tenha acontecido, porque tem feito com que haja uma mudança no sentido de que a análise ela seja feita a partir dessas questões. Bom, a democracia racial no Brasil ela é um mito por essas questões. Analisamos a obra do Modesto Brocos, utilizada lá na Conferência das Raças, e trabalhamos com o livro Raça e Degeneração. Essas ideias do Jurandir Júnior nos ajudaram a fazer essa análise. Eu aconselho a buscarmos mais, que você possa ler, estudar um pouco mais. O que fizemos aqui foi apenas um grande resumo. Espero que tenha ajudado e na próxima estaremos juntos com mais um Trocando Ideias aqui, mais uma aula para você. Não se esquece de dar uma curtida, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e apresentar esse conteúdo para mais pessoas. Até a próxima. Um grande abraço.